Bom, pessoal, agora nós vamos ver outra parte do nosso conteúdo de JavaScript, que é o conteúdo de funções. A parte de funções ela é importante em qualquer linguagem de programação. JavaScript não seria diferente. O que é que ela faz? Vamos ler aqui o que nossa página de acompanhamento fala. Então, inicialmente, pense em funções como caixinhas mágicas. Você joga coisas dentro, algo acontece, você recebe de volta uma transformação do que foi colocado. Por exemplo, imagine uma caixinha que você coloca dois números, 3 e 5, e a caixa te devolve 8. Então, no contexto geral, funções nada mais são do que onde eu insiro valores, as situações, como o JavaScript nos permite, né, interações, o mouse vai para a direita, o mouse vai para a esquerda, eu coloco números, eu retorno alguma coisa. Então, as funções, geralmente, elas têm valores, que a gente chama de parâmetros, e geralmente elas têm retornos, que a gente chama de retornos. Eles podem chamar de argumentos ou também de retornos. No caso aqui, que seria os parâmetros ou os argumentos? Seriam os valores 3 e 5 que ele cita aqui, tá? Então, e o retorno seria justamente o valor 8 que ele devolveu. Então, esses são os termos que a gente utiliza quando a gente fala de funções. Então, nem sempre, preste atenção, nem sempre uma função terá argumentos e nem sempre terá um retorno, ok? Então, não é 100% das vezes que vai ter retornos ou parâmetros, ou vai ter um dos dois, né? Os argumentos, no caso que são as mesmas coisas que os parâmetros. Mas certamente irá realizar alguma coisa de nosso interesse, seja mudar a cor de algum elemento, abrir uma janela pop-up, ou qualquer uma das outras coisas que a linguagem JavaScript pode fazer. Então, as linguagens de programação já possuem algumas funções pré-definidas. No caso do JavaScript, ele possui a função open, que é para abrir um pop-up, né, aquela janelinha que abre assim que você clica alguma coisa na página. O parsseInt, que serve para conversão de um string para inteiro, nós vamos utilizar ele em algum momento. E outras mais, diversas outras funções. Por exemplo, o alert mesmo, aquela funçãozinha alert que nós utilizamos, ela já é uma função pré-definida, que serve para abrir aquela janelinha com informações. Resolvendo problemas. Quando a gente fala de linguagem de programação e a gente utiliza as funções para isso, a gente faz o quê? Até agora, se a gente for seguir nossos exemplos, o que é que a gente vinha fazendo? Aqueles exemplos anteriores, nós tínhamos um código JavaScript, né, uma tag dentro da nossa página HTML, e dentro dele, diversas situações ocorrendo ao mesmo tempo. Eu posso fazer um programa desse jeito com 1 milhão de linhas aqui, sem nenhum problema. Tudo aqui, 1 milhão de linhas eu posso fazer aqui, sem problema nenhum, ok? Mas isso não é recomendado e isso não é feito em lugar nenhum na prática, no mercado de trabalho, quando a gente fala de programação. O que é feito? A gente utiliza justamente o conceito de funções, que é dividir para conquistar. A gente tem um problema muito grande de programação. Eu vou construir um sistema, uma calculadora. Então, eu vou dividir aquele problema, que é um problema geral, que é a calculadora que eu quero resolver, que eu quero criar, e eu vou criando pedaços. O que a calculadora faz? Ela mostra os números. Aí eu vou criar uma função que vai servir para mostrar os números das operações. Quais as operações que tem na calculadora? Tem a soma, eu vou fazer uma função para a soma. Tem a divisão, eu vou fazer uma função para a divisão. Tem a subtração, a multiplicação, a exponenciação, a raiz quadrada, a igualdade. Tudo isso eu vou dividir os pedaços e ao longo do processo eu vou construindo a minha calculadora. Ao invés de eu fazer tudo em um código só, em várias linhas, eu conseguiria fazer? Bem provavelmente que você conseguiria fazer. Porém, isso é muito difícil para o futuro. Porque a linguagem de programação, assim como a máquina, os programas, os softwares, assim como uma máquina, assim como qualquer coisa, como nós, pessoas, a gente precisa de manutenção, a gente precisa de cuidados ao longo do tempo. Então, quando você vai fazer um cuidado em um código, você vai reavaliar um código depois de anos, de meses, você quer que ele esteja o mais organizado possível para facilitar o seu trabalho. Então, o melhor jeito de resolver um problema grande é dividi-lo em problemas menores. Se torna muito mais fácil o nosso processo de programação. Então, apesar de ser possível escrever todo o código que resolve um problema grande numa única função gigante, a gente não faz isso, não fazemos isso, pois isso tornaria muito complexo o nosso código, dificultaria uma futura manutenção. Sim, os códigos de programação, os sistemas, eles sofrem manutenções ao longo do tempo.
e impossibilitaria o reaproveitamento de pequenas rotinas ou pequenos processos, ok? Então é muito importante essa parte de funções que a gente vai utilizar com bastante frequência. Então, como é que eu faço a declaração de uma função no JavaScript? Vamos lá para o código. Vou aqui criar um novo arquivo, new ou Ctrl N, vou dar Ctrl S e vou chamar de funcões, né, sem acento aqui. Funcões.html. Vou criar meu código aqui, HTML, o Sublime já faz isso, eu vou colocar aqui o título dele de funções. Funções em JavaScript. Ctrl S para salvar. Vou colocar aqui mesmo a nossa tag script dentro do body, aqui do nosso HTML. Vou abrir a nossa tag e dentro dela. Como é que eu crio uma função? Para criar uma função, é muito fácil em JavaScript. É só colocar function. Você vai colocar aqui function. Ele já até preenche para você. Ele vai colocar o function e vai ter o function name, que é o nome da sua função que você vai colocar. Por exemplo, vou colocar o mesmo que ele coloca aqui, né? Ele coloca full. Eu vou colocar aqui uma função chamada olá. E dentro dos parênteses, ele tem o que a gente chama de argumento. É o que ele fala lá no texto. Pode ter ou não. Neste caso, a nossa primeira função não vai ter. E aqui dentro eu tenho o body, que é o corpo da nossa função. Vou até deixar esse comentário aqui. Vou só traduzir aqui, né, para corpo. Que é o que vai ocorrer dentro da nossa função. Pronto. Isso é uma função. Se lembra que isso aqui parece muito com o quê? Com aquele wallet, que é uma função que a gente já utilizou bastante. Percebem que ele parece muito? Porque ó, tem o nome da função, tem os parênteses e tem o ponto e vírgula. Isso aqui, que nós vamos fazer já já, é o que vai ter dentro, o que tem por dentro, né, o que tem por trás da função wallet. Então vamos lá. Eu quero que a minha função olá imprima na tela um hello world ou um olá mundo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou criar um wallet, eu posso até utilizar o wallet aqui, ó, para imprimir a minha mensagem. Que eu vou colocar aqui na minha mensagem, eu vou colocar o que ele pede. Vamos ver aqui como é que ele faz, né? O wallet, eu vou colocar aqui hello world. Hello world, o olá. Vou colocar aqui dentro dela. Olá mundo, que é a nossa função dando aí olá para o mundo. O que eu faço? Eu criei minha função, chamei ela de olá. Como é que eu faço para chamar essa função e executar ela? A gente chama isso de invocação. Lembrando, ó, perceba que tem entre chaves, aqui, chaves não, colchetes, né? A nossa função ela está delimitada por colchetes. Até se você clicar aqui, ó, no primeiro colchete ou no último colchete, ele vai perceber que ele fica marcado. Então, quer dizer que aqui está abrindo e aqui está fechando a nossa função. Então, quando a gente fala invocar, é o que? É chamar a nossa função. Então, após construirmos a caixa, né, que ele usa lá como exemplo, ela não faz absolutamente nada até que a gente chame ela. Chamar também é o invocar. A invocação consiste em colocar o nome da função seguidos pelos parênteses. Isso faz com que o código dentro do corpo da nossa função seja executado, tá? Então, ele vai criar aqui a função, mais ou menos parecido com o que a gente está fazendo, ó, function bar, alert, hello world. Depois de criar a função, eu vou invocar ela. E eu invoco ela fora dela, fora da nossa função, porém ainda dentro do nossa tag script. Qual o nome da nossa função? É olá. Olá. E lembrando que para ser função tem que abrir e fechar parênteses. Então, o que é que nossa função olá faz? Ela vai imprimir um wallet olá mundo. E eu invoquei ela aqui. Então, é exatamente isso que ela vai fazer agora. Ela vai imprimir essa mensagem. Então, como é que funciona? Crio minha função com o nome function, o padrão da linguagem, coloco o nome, coloco o que ela vai fazer, o comportamento dela, que eu posso colocar qualquer coisa. Nesse caso é uma função alert. E vou invocar ela somente com o nome da função e os parênteses. Lembrando do ponto e vírgula. Salvar aqui, vou lá na minha página. No caso aqui eu vou ter que abrir de novo, né? Aqui é um novo arquivo. Que não estava lá. E tá aí, ó. A nossa função executou somente isso. Executou o olá mundo. Perceba o que, ó. Se por um acaso, daqui a uns anos, eu quisesse alterar
a mensagem que está aqui executando no nosso código. Se você quisesse colocar outra mensagem, olá mundo para vocês, fosse algo assim, ao invés de eu criar um novo arquivo, criar uma nova função, eu só vou lá e altero a mensagem. A minha função olá continua do mesmo jeito. Então, perceba que eu tenho muito menos trabalho de fazer uma manutenção no meu código. Se eu quisesse alterar essa mensagem, se eu quisesse colocar várias outras coisas, eu só ia lá, alterava a minha função e eu não alteraria a forma como ela é chamada aqui, a forma como ela é invocada. Vou até colocar aqui no comentário, invocando a função. Então, seria muito mais fácil fazer isso. É por isso que é muito importante utilizar funções. E ela executaria aqui e pronto, estaria a nossa função. E se eu executar de novo, vem aqui vou executar ela aqui de novo, Ctrl S, funções e olá mundo para vocês. Foi muito mais fácil fazer essa alteração do que se eu não tivesse funções. Economizaria muito código. Mas você pode pensar, professor, isso é muito pouco, né? Eu poderia fazer isso normalmente como eu fazia antes, eu botava um alert e tal. Realmente poderia. Mas imagina que você tem um código aqui, um sistema gigante, um site gigante, um sistema online gigante. Então, as funções iriam fazer bastante falta para essas situações. Beleza? Então, vamos continuar aqui. A forma como a gente chama, né? E eu posso fazer agora um exemplo de funções com argumentos e retorno. Para essa aula não ficar mais grande, a gente vai continuar na próxima aula.